Continuando o meu testemunho, com o café aqui do lado, claro, né? Não pode faltar. Café e caderninho. Eu quero explicar pra vocês agora. Contar pra vocês, na verdade. Hoje eu gravei um vídeo agora há pouco e eu quero dar continuidade. Então eu tenho que gravar tudo meio que uma sequência pra mim não me perder. Eu já contei também aqui no meu canal meu testemunho que eu me casei com um homem viúvo. Ele era viúvo e ele perdeu a esposa e ele tinha 3 anos e meio de solteiro e a gente se conheceu e a gente se casou. Aí, na verdade, a gente se casou em 10 meses, foi bem. Na verdade, às vezes a gente fala que é rápido, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E aí, a gente foi morar numa casa que eu já estava mobiliada, já estava tudo certinho ali, já tinha tudo montado. Inclusive, eu achava assim que eu tava meio que intrusa dentro da casa. Teve momentos assim que eu achava que, meu Deus, sei lá, as coisas dela tava lá, assim, as panelas, os jogos de prato, tudo era dela quando eu entrei ali. A maioria das coisas eram dela, porque só fazia 3 anos só. Apesar que ele tinha modificado muito ali, tinha doado muita coisa dela, mas assim, a casa era do jeito deles, né? E quando surgiu a oportunidade de mudar, eu pensei assim, não por, nossa, não, meu Deus, eu sou muito grata, não tem nada a ver. Tipo assim, olha, eu quero sair daqui porque não me sinto aqui. Não, só que eu queria um lugar onde eu fosse começar do meu jeito, sabe? A decoração do meu jeito, tudo do meu jeito. E aí eu simplesmente eu ele, né, meu marido veio conversar comigo e falou, olha, existe a possibilidade de a gente fazer uma troca e a gente pode mudar para uma casa maior e aí você quer? Eu falei, quero, né? Então surgiu a oportunidade. E ele tinha feito um negócio com uma pessoa que ele tem um salão. A gente ficaria com o salão dele e ele ficaria com a nossa casa. Aí ele voltava a gente que ele pagaria um valor, né? Porque que o salão, na verdade a gente pagaria o salão porque o valor era maior e a gente mudaria para casa dele até a gente conseguir comprar a nossa. Mas assim, ele deixaria a gente ficar na casa dele ali de aluguel. Que no caso é essa aqui que a gente tá morando. Aí eu fiquei, mas assim, muito ansiosa, sabe? Fiquei ansiosa, falei, ai meu Deus, eu quero mudar. Agora eu já fiei na cabeça que eu quero mudar. E a casa lá era muito gracinha, muito lindinha. Nossa, é assim, parecia casinha de boneca mesmo, tudo arrumadinho, bonitinho e tal. Mas assim, a gente quer coisa nova, a gente quer crescer, evoluir e tal, enfim. Bom, passou, aí ele falou pra nós, ó, tem um rapaz morando lá, tem uma família morando lá, eles vão sair porque já estavam pra sair, né, tal. E, gente, não foi isso que aconteceu. Eu falei, será que vai ser de Deus que deu a gente ir pra essa casa? Porque a gente estava procurando outros lugares para morar também, enfim. Mas e aí, como a gente já tinha visto a casa, inclusive este casal que estava morando aqui, eles mostraram a casa pra gente, eles mesmos falaram que já estavam saindo, tal. Então eles já estavam também se desfazendo do ambiente aqui. Era combinado. Só que demorou um ano. Gente, um ano. E aí só que assim, mas por que vocês não foram atrás de outra casa? Porque a gente já estava morando confortavelmente ali. Não tinha por que eu ficar preocupada. E o rapaz sempre falando, ó, mês que vem, mês que vem me sai, mês que vem me sai. Tudo bem, a gente tá aqui no conforto. Se a gente estivesse morando em um lugar
Ou se a gente tivesse com ordem de despejo, ou se a gente tivesse com alguma. Não tem lógico. A gente teria arrumado outro lugar para morar. Só que aqui ele tá no negócio, a gente tava com essa casa no coração e a gente esperou. Não, vamos esperar. Só que meu marido é muito paciente e eu sou menos paciente. Assim, vamos dizer assim, vai lá, conversa, vê como é que tá as coisas, tal, né? E por várias vezes, assim, a gente já até tinha discutido sobre isso. Eu já conversei, eu não vou falar mais, eu não vou ficar atrás. A casa é dele, ele que decide a hora que o cara vai sair ou não, né? Tá bom, então vamos orar. Então, se for da vontade de Deus, a gente foi atrás de outras casas, ou a gente foi atrás de apartamento. E, gente, não dava certo. Nada dava certo. Quando foi isso, virou um ano. Isso era março de 2024. Quando chegou fevereiro de 2025, o qual a gente já tinha até discutido, como eu acabei de falar, eu falei, bom, eu não vou falar mais nada e eu também não vou ficar orando mais não. Não vou ficar mais orando, não vou ficar quieta. Essa casa aqui, ela é próxima à nossa empresa, que nós temos uma empresa de marcenaria. Ela é próxima. Então, assim, não tem como não passar aqui. Então, às vezes... E é uma casa muito bonita. Uma casa que chama atenção. E todas as vezes que eu ia no mercado ou fazia alguma coisa aqui por perto, eu passava aqui na frente. Só que eu passava meio disfarçado. Às vezes passava na esquina, às vezes passava na esquina de cima, né? Porque na esquina de baixo não nem dá pra ver, porque o quarteirão é muito grande e ela fica quase de esquina, ela fica na segunda, né? E aí eu passava à frente e falava, ai meu Deus, será? Mas eu não queria mais orar, porque eu falava assim, gente, acho que eu tô importunando já Deus com essa história. E eu já tinha ficado estressada e eu falei, não. E eu peguei e escrevi. Só que aí eu fiz uma coisa que eu falei que ia contar, né? Que é diferente. Eu simplesmente bati uma foto, cheguei aqui na frente e eu falei, meu Deus, eu vou disfarçar aqui, porque vai que, né, a dona da casa sai, o dono da casa sai e pega, ah, a boneca tá tirando foto lá da frente da minha casa. E como eles já conheciam nós, o dono da casa, a gente já tinha vindo aqui com eles, né? A gente já se conhecia, ele conhecia o carro. Falei, meu Deus, se ele pegar nós aqui, vai ficar feio pra mim. Então, o que que eu fiz? Eu baixei o vidro bem pouquinho assim, disfarcei rapidinho, tirei foto e saí. Peguei a foto, peguei meu celular, peguei a foto, falei assim, Deus, fiz essa oração. Falei, Deus, se for da tua vontade, essa casa é nossa. Ela já é nossa. Mas se não for, não tem problema. O Senhor é sobretudo em nossas vidas. Aqui eu entrego a minha vontade, faça a sua. A nossa vontade é morar aqui, mas se a tua não for, o Senhor tem o melhor para nós. Ponto. No celular. Eu tirei a foto, orei, pus a mão no celular, porque eu não ia ficar na porta da casa orando. Mas já aconteceu de isso daí, que eu cheguei a colocar a mão e, né, profetizar e acontecer. E aí, gente, eu esqueci. Lembra que eu falei no vídeo anterior que você tem que esquecer? Você esquece. Você entrega e esquece. E aí, quando foi uns 20 dias depois, gente, 20 dias, o dono da casa liga pro meu esposo e fala assim: Ó, o senhor vai querer ficar na casa mesmo? O senhor decidiu se o senhor vai ficar na casa? Porque demorou tanto. Entendeu? Tipo assim, eles demoraram tanto para decidir porque eles também estavam procurando outras casas, né? Então, assim, a família estava procurando uma casa que era do gosto dele, sabe? Então, a gente, né? Vai fazer o quê? Tem que esperar. E o cara não queria dar ordem de despejo para ele, porque com 3 crianças. Então, assim, ficaria até esquisito, né? Da nossa parte também falar, nossa, tira eles de lá, porque a gente quer entrar, sendo que a gente nem tem filhos ainda. Então, assim,
Tem esse lado também, né? Então, esperamos, tal. Enfim. Aí, esse rapaz pega e fala assim pro meu esposo: você não vai acreditar. Eu fui lá, bati lá, chamei, ninguém atendeu. E aí eu voltei lá, chamei, ninguém atendeu. Eu perguntei pro vizinho. Aí o vizinho falou assim: não vejo, não vem mais ninguém aí. Aí ele pegou, abriu, porque ele tem a chave, ele é o dono da casa. Ele abriu o portão e foi entrando. A garagem, não tinha um carro na garagem e tal, e foi entrando. Quando ele abriu a porta, pasmem, a casa já estava vazia, gente. Isso mesmo. Faziam 2 meses que eles tinham saído e não avisou ninguém. Não avisou o dono da casa, não avisou ninguém. Aí a gente ficou sem entender também, porque eu falei, estranho, né? Não sei porque. Eu não sei, a gente não sabe por qual motivo eles fizeram isso. Não sei em relação ao financeiro, o que aconteceu, problema deles, da casa. Eu só sei que a casa tava vazia. O dia que eu fui tirar foto da casa, eu achando que tinha gente aqui dentro, não tinha ninguém aqui dentro, gente. A casa tava vazia, ou seja, Deus olhando lá do céu, falando assim: a casa já é sua. E eu falei, gente, meu Deus, eu coloquei. Eu até no entanto, eu tava quieta. Porque como não era uma coisa que eu coloquei, lógico que eu escrevi, eu coloquei no caderno tudo bonitinho, escrevi que se fosse da vontade de Deus, já fui agradecendo antes de ter e tal. Só, só que eu não, eu não conseguia, como se diz, eu tava tão ansiosa, então isso aí atrapalha. A ansiedade atrapalha demais a gente. E eu poderia ter ficado mais quieta, mais sossegada. Não, eu coloquei meu estresse em cima também, assim, porque na minha cabeça eu tinha que mudar antes de acabar o ano, tá? Sabe? Quando foi em março, um ano certinho, gente, deu. Eu me mudei pra essa casa. E aí eu fico pensando, né? Você acha que não funciona? Lógico que funciona. Todas as formas de fé funcionam. Então, escrevi no caderno, tirei foto. Tem gente que faz o mural dos sonhos. Eu tenho o meu mural dos sonhos. A gente não pode mostrar, tá? Se é uma coisa pessoal de vocês. Se vocês forem fazer, eu aconselho vocês a fazerem e colocarem, sei lá, atrás de um guarda-roupa, num quarto que não entra visita, até porque não é certo visitas entrarem na tua casa e ficarem bocando pros quartos. Só que depende de cada casa, depende de cada rotina, tem gente que tem a casa sempre cheia, mas procuro deixar num ambiente mais reservado o mural. Aqui o meu tá numa parede escondida onde visita não vê. Nem meu marido enxerga direito aquela parede. Então, era essa experiência que eu queria contar. Tudo é válido, gente, quando se trata de fé e posicionamento diante de Deus. Deus viu que a gente estava agindo, Deus viu que a gente estava fazendo a nossa parte. E hoje a gente está aqui morando nessa casa. Essa casa é muito grande em relação à outra. Às vezes eu me pego limpando a casa reclamando, eu falo, meu Deus, mas eu pedi para estar aqui. Inclusive o meu marido fala. Eu falo assim, se eu tenho tudo para limpar aqui, não sei o que, e quintal grande, porque a outra casa era muito menor. Essa garagem enorme e tal. Aí fica com essa porta fechada, às vezes da ventania, e entra tudo que é sujeira. Gente, quem é mulher vai entender o que eu tô falando. Não tô reclamando de barriga cheia, não, mas, né, dá um trabalhinho, né? Você limpa tudo, de repente suja tudo a garagem e vai tudo sujeira pra dentro de casa de novo. Aí ele fala, mas você não pediu pra estar aqui, não foi isso que você queria? Sim, foi, mas eu não posso desabafar um pouco. Mas amém.
né? Deu tudo certo. E conforme for passando os dias, eu vou contando mais experiência. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, muito cansativo. Mas é isso, é tudo aqui, gente. É aqui no coração, é fé. E a palavra de Deus fala, né? Que se a gente ter fé, a gente move um, né? É lógico, né? Você não é uma coisa assim, tipo, ah, nossa, ela moveu a montanha. Mas move uma montanha, fé. A palavra de Deus fala, por que não vai acontecer? Entendeu? Então, assim, outra coisa que eu sempre sonho aqui é minha renda extra aqui pela internet. Não pelo YouTube. Não, eu falo porque eu gosto de vendas, trabalho com vendas online e tal. E eu vou conseguir ser, eu sou autoridade, eu já falo, eu profetizo, eu já sou autoridade nas redes sociais. Eu sou autoridade nas redes sociais. Profetiza aí na sua casa também. Sabe, você tem um sonho de empreender, tem um sonho de vender, tem um sonho de, sei, gravar vídeo, ser influencer, enfim, você tem sonhos. Vai, coloca, escreve, faz sua história aqui acontecer, sabe? E não fica só no papel. Age também, né? Faz acontecer. E vai acontecer. Não tenha sombra de dúvida que vai acontecer, sabe? Aí eu olho pra trás e fico pensando, falei, gente, às vezes eu conto pro meu marido fica aquela cara. A maioria não acredita, né? Às vezes o marido não acredita, às vezes é a sua esposa que não acredita, às vezes é seus filhos que não levam muito a sério sobre isso. Mas é o tal, né? Cada um sabe. Eu falo assim, eu já aprendi, eu cresci assim, não vou mudar. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Então, assim, quem conhece sabe o que aconteceu, que resolve, que funciona, né? E Deus se agrada. Porque o que acontece aqui, e o que eu tô contando aqui pra vocês, não é pra falar, ah, é o caderno, é a foto que eu tirei. Não, gente. Abra a mente. É pra glória de Deus. É pra glória de Deus. Não é o mérito meu, não é mérito de estar escrevendo, não é mérito de tirar foto e profetizar na foto que isso aqui vai ser meu. Não é um fundo de papel de parede que você põe aí, sabe, em forma de da sua vida, ai, minha vida futura, tua carta. Não, não, gente. É tudo para a glória de Deus. Vai lá na sua igreja, profetiza, fala para os seus amigos, fala para os seus irmãos, os irmãos, testemunha o que Deus fez na sua vida também. É lá também que você tem que testemunhar, sabia? Não é só aqui. Então, assim, e não é só aqui. Não é só sobre aqui. Ah, eu gratidão, Senhor, obrigada, nananã, e esquece. É pro nome dele ser glorificado, sabe? Não é sobre isso. É pro nome dele ser glorificado. Então, que vocês, assim, eu gostaria muito, sim, de dar aulas sobre isso, porque muito gratificante o que Deus faz, muito gratificante. E Deus é tão simples. Gente, se vocês soubessem como as coisas de Deus são tão simples e a gente dificulta pela falta de fé. A palavra de Deus fala assim que a gente tem que ser simples, simples como a pomba, prudente como a serpente. E as coisas de Deus são muito simples. Meu Deus, como são simples. Deus age na simplicidade, Deus age na calmaria, Deus não age na ansiedade. Enquanto eu estava ansiosa, Deus não estava agindo. Olha que interessante, hein? Que interessante, hein? Deus não age na ansiedade. Então, esse é um dos testemunhos que eu quero deixar aqui. Eu vou contando outros no decorrer. E é para aumentar a minha fé mais também, a sua fé, para edificar a nossa fé e glorificar o nome do Senhor, que é o mais importante aqui. E eu vou ter muitos testemunhos aqui para contar. Muitos. Estão vindo muitos milagres por aí. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou voltar aqui e vou testemunhar. Então, se você gostou do meu canal, se você gostou dos assuntos aqui, se você gosta de estar por dentro de testemunhos, de palavras, eu quero alcançar meus 50 inscritos, porque eu tô com 29, 30 inscritos aí.
para mim começar a fazer lives de oração. E eu quero orar pelas pessoas que estão nessas dúvidas, sabe? Que carregam essas traumas, essas dúvidas sobre o que fazer, sobre a maturidade. Mulheres que tá sonhando em casar e não tem expectativa nenhuma de homem. Homens também perderam a esperança de formar família, sabe? Então é com vocês que eu quero conversar aqui. Eu já passei por muitas coisas, meu esposo também vai estar aqui falando também. Então, se escreva aqui, compartilha os testemunhos para quem sentir no coração. Comenta, vê se você já aconteceu alguma coisa desse tipo com vocês, essa experiência. Vamos trocar experiência aqui no meu canal, tá bom? E se vocês quiserem fazer também um testemunho, ai, olha, Cris, eu quero contar o meu testemunho aqui, eu quero gravar com você. Tamo junto. Vamos gravar junto, você conta o seu testemunho. Aqui vai ser um canal de testemunhos. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Fica com Deus. E conforme Deus vai tocando no meu coração sobre os assuntos, eu vou falando aqui. Amém.